Aleluia! Seja muito bem-vindo na live Abundantemente Mais. Com certeza Deus tem coisas abundantes para fazer na sua vida. Nós chegamos agora no nosso 18º dia de 21 dias. Nós estamos falando do Deus abundante. Com certeza você não entrou aqui por acaso. Deus tem uma palavra poderosa para ministrar ao seu coração. Porque eu creio que ainda esse ano de 2024 nós vamos ver o que nós nunca vimos, vamos experimentar o que nós nunca experimentamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, muito bom já ver vocês aqui. Com certeza vocês vão ser muito edificados. Já compartilhe essa live com outros, muitos outros. Aperte o aviãozinho aí, envia para os seus contatos todos. Com certeza nós vamos falar do poder do Espírito Santo e que Ele é aquele que nos enche do Espírito Santo de uma forma abundante, superabundante. Hoje você vai ser totalmente cheio, vai sair transbordante do Espírito Santo ao receber essa palavra. Com certeza o seu coração vai se aquecer, você vai ouvir a palavra de Cristo, seu coração vai se encher de fé e com certeza você vai receber da abundância do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então nós vamos compartilhar esse capítulo 18, que diz assim, que a história de Jesus, na verdade, do primeiro milagre, né? E é muito interessante, e eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Tenho certeza que Deus já tinha um plano, já tinha um propósito designado, e ali nós vemos que esse primeiro milagre aconteceu então na festa de um casamento em que Jesus transformou aproximadamente 600 litros de água em vinho, né? E com certeza o vinho na Bíblia aponta para o enchimento do Espírito Santo. Então tem algo profético, tem algo de Deus nesse milagre, porque tem a ver conosco. Nós precisamos sim ter uma vida transbordante do Espírito Santo. Mas é interessante que Jesus foi convidado para participar desse casamento. Veja, os noivos, eles não convidaram Jesus para o milagre, mas convidaram Jesus para o casamento. E depois de uma necessidade ali no casamento, eles viram o milagre de Jesus. Veja, quando você convida Jesus para ser parte da sua casa, quando você convida o Espírito Santo para ser parte do seu trabalho, quando você convida o Espírito Santo para ser parte da criação dos seus filhos, do seu casamento, você vai ver que nas necessidades que aparecerem, também vai ser esse mesmo Espírito Santo, a mesma ação de Jesus vai acontecer também na sua história de vida. Por isso que é tão importante convidarmos o Senhor Jesus para ser parte das nossas vidas. Chama Jesus para ser parte. Sabe, às vezes nós ficamos pensando em chamar Jesus só quando o problema aparece. Mas esse pessoal aqui chamou Jesus aqui para o casamento deles. E lá no casamento deles houve uma necessidade. E Jesus estava lá para operar milagre. Então convida Jesus para a sua vida hoje. E lá ele fará um milagre. Aleluia. Mas olha, é interessante que no meio da festa o vinho acaba. E na Bíblia um dos significados de vinho é alegria. Ou seja, até no lugar onde deveria ter a alegria, que é um recém-casado, perdeu, né? E por que a Bíblia, então, a gente pode dizer que na Bíblia o vinho representa a alegria, esse transbordar do Espírito aponta para a alegria, até porque quem já bebeu sabe que uma das características daquele que bebe é que ele vai se alegrar, vai vir uma alegria, uma euforia. Então veja, a vontade de Deus é que você então receba da alegria do Senhor, através do Espírito Santo. E é interessante que nesse casamento o vinho acabou, ou seja, a alegria acabou, a euforia acabou, né? E nós sabemos que a alegria do mundo realmente passa, é passageira. Por isso que as pessoas estão sempre em busca de alguma coisa nova para se embriagarem, para serem felizes. Quando nós
que temos o Espírito Santo, não precisamos dessas coisas desse mundo para nos alegrar, porque já existe uma fonte dentro de nós, uma fonte de alegria, que é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! Nós podemos então ser cheios do Espírito Santo, né? Então, alguns buscam em novos empregos, novas viagens, novos amigos, até mesmo em novos casamentos, para ver se encontram a verdadeira alegria que só pode ser alcançada em Cristo. Por isso nós precisamos nos encher do vinho de Jesus para nos dar esse poder do Espírito Santo, e só assim nós seremos totalmente saciados e não ficaremos buscando as coisas desse mundo para se alegrar, porque a nossa fonte de alegria é o transbordar do Espírito Santo dentro de nós. Às vezes as coisas estão sendo muito difíceis, mas há uma alegria no nosso coração. Isso é o poder do Espírito. Você agora mesmo pode sentir a alegria do Senhor, que é a sua força. Deus pode te inundar agora de uma maneira tão profunda e tão poderosa que você vai se alegrar. Você vai começar a rir na sua casa. Você vai começar a rir. Aí, às vezes, sua esposa vai perguntar: por que você está rindo? Estou cheio de Deus. Estou cheio do Espírito Santo. Talvez você tinha tudo para ficar chorando, mas de repente você está tão alegre porque você está transbordando do Espírito Santo. Então, diante da necessidade ali do vinho, Jesus é chamado pela sua mãe para resolver esse problema. Então a história nos diz que ele pede então 6 talhas de água cheias, que corresponde aí a 600 litros de água, né? E realmente é algo abundante, né? E ele mostra que ele faz coisas abundantes, né? Com certeza Jesus não queria que aquela festa terminasse daquele jeito. Jesus te ama e Jesus quer alegrar a sua vida. Jesus não quer acabar com a sua alegria, pelo contrário, ele quer trazer o vinho que é melhor, né? E que realmente é o vinho espiritual. Com certeza isso é profético. Nesse caso, realmente ele fez um vinho natural melhor, né? Quando se servia de costume o melhor vinho, depois o inferior, quando as pessoas já estão bem embriagadas, né? Então veja, mas naquele momento Jesus, ele transforma a água em vinho, e o vinho que Jesus transforma é muito melhor. Por quê? Porque eu estou falando de um vinho espiritual. Então a alegria que o mundo pode dar é passageira, por isso que eles estão sempre buscando algo novo para se alegrarem, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, é uma alegria que nós não temos ideia do poder que é, né? Dessa alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos estão alegres aí no Senhor? Quantos estão cheios do Espírito Santo? Digam amém. Quantos estão embriagados com o Espírito Santo? Aleluia! E eu gostaria então de compartilhar com vocês 2 aspectos, ou 2 textos, né? E que eu creio que vai falar ao seu coração a respeito do Espírito Santo. Primeiro está lá em Atos, no capítulo 2. Lá conta a história do maior mover do Espírito Santo, né? E que 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, passaram a falar em novas línguas, aquele mover todo, né? E de repente, eles são acusados de estarem embriagados. Era 9 da manhã e eles foram acusados de que estão embriagados, estão bêbados. Com certeza, para acusarem eles que estavam bêbados, certamente eles pulavam, eles começavam a rir do nada. Certamente havia um mover extravagante naquele dia de Pentecostes. E aí Pedro se levanta, está lá em Atos capítulo 2, versículo 14, e ele diz: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como viste pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ali foi o cumprimento. E no cumprimento profético, eles foram acusados de estarem embriagados. Mas na verdade, eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos desse encher do Espírito Santo. Não apenas o encher, né? É o transbordar. Eles estavam transbordando do Espírito Santo. Eles estavam passando para outros
esse poder do Espírito Santo, né? Então veja que Pedro começa falando que eles não estavam embriagados, que era 9 horas da manhã. Com certeza eles não estavam embriagados, na verdade estavam cheios de Jesus, estavam com certeza parecendo pessoas embriagadas, mas não estavam. Então eles de fato estavam cheios da presença de Deus, ou seja, eles beberam de um vinho novo, de um vinho que o homem não pode fabricar, de uma alegria que não vai terminar logo ali com o efeito do álcool. Com certeza é algo poderoso, é algo espiritual, né? E Pedro ainda acrescenta dizendo que aquele mover era o que havia sido profetizado pelo profeta Joel há centenas de anos atrás. E aqui foi profetizado que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Veja que o embriagar do Espírito Santo vai produzir algo impactante na vida das pessoas. Os filhos e as filhas vão começar agora a profetizar. O resultado de que você foi cheio do Espírito Santo é que você vai falar. Uau! Qual que é o sinal de que você está cheio do Espírito Santo? É que você vai falar. Quem está cheio do Espírito Santo fala. Tem alguém aí falando aí? Aí onde você está mesmo, dando glória a Deus, dando aleluia, né? Dizendo algo da parte de Deus. Por quê? Porque o resultado de alguém que está sendo cheio do Espírito Santo é que ele vai profetizar. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo hoje? Porque à medida que você for cheio do Espírito Santo, você vai liberar palavras de vida no mundo espiritual. Algo vai acontecer. Você vai abrir sua boca como nunca antes. Então veja, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, declararão aquilo que eu quero fazer. Então veja, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, na verdade não é apenas para termos uma experiência sobrenatural. Não. É para que nós abramos a nossa boca e profetizemos de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa. E é isso que eu creio que você pode fazer agora mesmo. Você, como profeta de Deus, você pode abrir a sua boca para profetizar e liberar palavras de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, sobre os seus amigos, sobre a sua célula. Sabe, você é um profeta de Deus. Com certeza você pode profetizar, você pode liberar palavras vivas, né? Então quem está cheio do Espírito Santo vai transbordar essa vida na vida de outros através do falar. Também vemos que nesse mover que os jovens terão visões. Quantos jovens temos aqui igual eu? Né? Os jovens aí, aleluia, né? Pastor Alex Marcos, você é um jovem pastor. Muito amado e muito querido. E, aleluia, Aldo, você também é um jovem, viu? E, olha só, os jovens terão visões. O que é ter visão? É ter olhos abertos, olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo no tempo deles. O que é visão? É você conseguir ver o que Deus está fazendo. Em outras palavras, é enxergar o propósito de Deus para a sua vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, o resultado é que você vai ter visão. Visão significa ter olhos abertos para ver o caminho que devemos trilhar, o propósito de vida. Então, todo jovem deveria chegar ao ponto de dizer: eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Sabe, esse entendimento da vontade de Deus, entendimento do chamado de Deus. Independente se você é um jovem de 80 anos, você ainda pode sim ver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te dizer, eu também tive essa experiência. Aos 16 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo de uma maneira como eu nunca tinha sido. Um pouco antes eu fui batizado do Espírito Santo, mas aos 16 anos eu tive clareza de que eu nasci para ser um ministro de Deus, para ser boca de Deus, para ser um pastor enviado para as nações. E hoje eu estou nas nações. Realmente cumpriu a palavra profética que eu recebi no meu coração. Deus falou comigo que eu iria para outra nação. E veja, Deus está cumprindo os seus planos na minha vida. Mas lá atrás, quando eu fui cheio do Espírito Santo, quando eu buscava essa vida cheia do Espírito Santo,
Eu entendi o chamado, eu entendi o propósito, eu entendi para que eu existo. O propósito pelo qual eu estou aqui nessa terra, para ser boca de Deus profética na vida das pessoas que estiverem ao meu redor. Daqueles que eu tiver a oportunidade, eu vou compartilhar da vida, da graça e do favor abundante de Deus em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. Você pode escrever aí, eu nasci para o Senhor. Ou eu nasci para o seu propósito. Eu nasci para o Senhor. Você nasceu para o Senhor. Você nasceu para ser dele. Você nasceu para viver sonhos lindos que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Deus tem coisas abundantes para você. E eu vou te dizer algo. Se não temos visão, não temos direção. Se não sabemos para onde nós estamos indo, não tem como ir até lá. Somos cegos espiritualmente. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ver. E quando nós conseguimos ver, então nós conseguimos seguir a direção que Deus tem para nós. Aleluia. Vocês nasceram para o Senhor. Vocês nasceram para o seu propósito. Para o propósito do Senhor na vida de vocês. Isso que Deus tem para você. Miguel, você nasceu para esse propósito divino, de ser boca do Senhor, ser um canal do Senhor, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Diogo, você nasceu para o Senhor. A Érica, você nasceu para o Senhor. Aldo, você nasceu para o Senhor. Carla, você nasceu para o Senhor. Vocês nasceram para viver o propósito divino na vida de vocês. E ainda o texto diz que os velhos sonharão. Por que a Bíblia diz que os velhos sonharão? Porque quando as pessoas chegam nessa idade mais velha, eles já não sonham tanto, ou nem têm sonhos mais, não tem expectativa de que coisas vão acontecer. Mas deixa eu te dizer, não importa a sua idade, quando você é cheio do Espírito Santo, você volta a sonhar. Você volta a querer as coisas do alto. E Deus ainda pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quando nós vemos a história de Moisés, ele achava que 80 anos já era o fim. Era o deserto, era o fim. Mas ali estava iniciando uma obra extraordinária. E às vezes nós falamos que o que Deus pode fazer com um velho como eu? Eu vou te dizer, quem vai ser cheio do Espírito Santo na sua velhice vai continuar tendo sonhos, porque a obra não acabou. Enquanto Deus não nos levou, enquanto Deus não voltou, ainda há algo para ser feito, ainda há algo para ser cumprido nas nossas vidas. Então nós vamos ser cheios do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito, cheios do fogo, abundante em nós. Então, olha, veja, não despreze a sua juventude. Mas também não despreze a sua velhice. Não despreze, porque um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo, isso são coisas tremendas acontecem. Coisas lindas, coisas maravilhosas acontecem quando nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então Paulo chegou num tempo em que ele realmente entendeu que era o fim. E então ele diz, olha, eu completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está guardada a mim, mas não somente a mim, mas todos quanto amam a vida do Senhor. Então até o fim Paulo sonhou os sonhos de Deus para a vida dele, viveu intensamente os sonhos de Deus para a vida dele. Então, mesmo velho, não pare de buscar uma vida cheia do Espírito Santo, porque ainda tem mais de Deus. Ainda tem muito mais. Ainda tem abundantemente mais para você. Sabe, não aceita o diabo dizer que é o fim, acabou, sua juventude passou. Não! As obras finais podem ser muito mais abundantes. E podem ser muito mais gloriosas. Você não tem ideia do que Deus ainda pode fazer através da sua vida. Deus é poderoso. Agora, você precisa ser cheio. Apenas ser cheio do Espírito Santo e ele vai te conduzir a sonhar os sonhos dele. Aleluia. E o segundo e último texto que eu gostaria de ler com você está lá em Efésios capítulo 5, um texto muito conhecido, versículo 18 até o 21. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando, não é calado, é falando. Então nós somos cheios do Espírito Santo como? Falando de vós com salmos, entoando, ou seja, cantando, e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, aleluia, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui nós vemos Paulo dizendo para não embriagarmos com vinho, porque o embriagar do vinho natural vai resultar numa vida dissoluta, numa vida descontrolada. Então, quem se embriaga do vinho, do álcool, vai ter uma vida descontrolada. Então, quem se embriaga, ele fica sob o controle do álcool. O álcool passa a dominá-lo. Entende? Então, as consequências são inúmeras. São inúmeras. As consequências daqueles que vivem debaixo do governo do álcool. Então, eles são embriagados. Então, não preciso falar muito, porque, de fato, o embriagar-se é um problema muito grande. Agora, mas por outro lado, Paulo está dizendo para os irmãos se embriagar do Espírito Santo. Ou seja, deixar que o Espírito Santo controle. Esteja no controle das nossas vidas. Uau! É quando nós conseguimos perceber as percepções espirituais que Deus tem para fazer. Uau! Então isso é muito poderoso quando você é guiado agora pelo Espírito Santo. Você é conduzido pelo Espírito Santo. Dirigido pelo Espírito Santo. E sabe, eu estou numa capacitação aqui em Atlanta. E depois de uma live que a gente fez pela manhã, a gente está fazendo esses 100 dias até dia 31 de dezembro, essas lives pela manhã, 5h50 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7h50 horário do Brasil. E quando eu terminei a live, estava orando, o Espírito Santo tocou meu coração. E Deus ministrou meu coração. Pede ao pastor Márcio, o pastor Márcio é o nosso supervisor aqui, para que se tiver uma oportunidade de você pregar, você possa pregar sobre honra na capacitação. E eu sabia que eu não estava na escala. Eu já tinha pregado aqui numa das capacitações esse ano, e eu não estava na escala. Tinha outros 3 pastores na escala. Mas eu falei, pastor, eu não sei, mas eu estou com algo queimando no meu coração para compartilhar com os pastores, que é sobre honra. Se tiver uma oportunidade, se alguém não puder, dos outros pastores, deixa eu compartilhar. E então ele falou, Marcos, pode deixar. Se alguém não for, der alguma situação, você vai pregar. E eu fiquei preparado. E hoje, um pastor nosso, infelizmente, não pôde ministrar. Mas é porque Deus já queria que eu ministrasse. Essa palavra foi tão edificante. E o pastor Márcio falou assim, Marcos, foi muito oportuno que você ministrou, porque isso eu já tinha notado, que eu ia falar sobre isso no nosso meio. Veja, o Espírito Santo nos conduz. Ele nos direciona. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas Deus, Ele age. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você se embriaga do Espírito Santo, você é conduzido à vontade dEle. Você é conduzido ao lugar certo, à hora certa, para fazer o que tem que ser feito, para tomar as decisões sábias. Então você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa transbordar do Espírito. Vai para o seu quarto, coloca uma música ungida, cheia do Espírito Santo. Ou, alguns que estão, que ministram, pega o violão, viu, Fábio? E vai adorar Jesus, vai ser cheio do Espírito. E daqui a pouco você começa a ter as direções do Espírito Santo. Só porque você está se enchendo do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, agora você fica debaixo do controle do Espírito Santo. Não é que ele vai fazer sem você entender, não. É porque ele vai te direcionar no Espírito a tomar as decisões corretas. A andar nas direções corretas. A resolver aqueles problemas. Porque agora você, de fato, está cheio do Espírito Santo. Então, quem se enche do Espírito Santo vai viver uma vida espiritual abundante em todos os aspectos. Então Jesus mesmo deixou claro para que eles não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Não saiam antes da promessa se cumprir, antes da capacitação vir, antes do Espírito Santo ser derramado sobre a vida de vocês. Porque é uma vida cheia do Espírito Santo que vai fazer com que o caminho de vocês seja um sucesso. Eu quero dizer para vocês, se nós não vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não vamos viver uma vida abundante. Porque é o próprio Deus dentro de nós, por meio do Espírito Santo, é que nos conduz a essa vida abundante. Por isso temos que ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias temos que nos encher
da presença e da glória do Espírito Santo. E eu quero declarar agora mesmo, onde você está. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o toque da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Esse lugar onde você está seja inundado com a presença gloriosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia! Receba o poder, receba o fogo. Né? Alguns estão colocando fogo aqui. Receba o fogo do Espírito Santo no seu coração. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! E olha, depois que Jesus, então, Paulo escreve para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Então, a gente vê que ele começa a falar sobre os relacionamentos entre marido e esposa, esposa com o marido, os pais com os filhos, filhos aos pais, os servos com os patrões, patrões com os servos. Por quê? Porque só tem jeito de viver em sociedade de uma maneira harmoniosa se formos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Josi está chamando a Renata aqui para participar da live. Por isso, nunca pare de beber do verdadeiro vinho que é do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Meu amado pastor Marcelo Souza acabou de entrar. Seja cheio do Espírito Santo, pastor. A unção está sobre ti. A cura de Deus está sobre ti. O poder de Deus está sobre ti. Você é um pastor amado, cheio do Espírito Santo, que tem coisas grandes e poderosas que Deus ainda vai fazer na sua vida, no seu ministério. Você não tem ideia. No meio da fraqueza, você vai ver a força de Deus se manifestar de uma maneira gloriosa e poderosa. Você vai ver os céus abertos sobre você e Deus movendo e operando milagres extraordinários através da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós somos nós estamos transbordando o Espírito Santo, nós temos uma fé tão impressionante, uma certeza de que o Senhor fará coisas extraordinárias nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Por isso, nunca pare de se embriagar, nunca pare de ser cheio do Espírito Santo, né? Ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque com certeza ele vai te encher de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo são frutos do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, então vai transbordar vida, glória e mover do alto, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu declarar que você vai ser cheio do Espírito Santo agora mesmo. E você vai ser tocado pela presença e pela glória de Deus de uma maneira muito preciosa hoje, de uma maneira muito especial. O fogo do Espírito Santo vai encher sua vida em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, eu declaro o enchimento do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Se você tem essa liberdade, ora em línguas onde você está. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, deixa fluir. Deixa fluir. Hoje nós estamos falando do derramar do Espírito Santo. E nós queremos mais, nós queremos muito mais. Nós queremos abundantemente mais do Espírito Santo fluindo como rios de águas vivas, rios. Porque a tua palavra diz que se nós crescemos no nosso interior, fluiriam rios, 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 rios de águas vivas. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus o rio de Deus fluindo sobre a sua vida, meu irmão. Aonde você está, receba o poder do alto, receba o poder do Espírito Santo. Se você não foi batizado ainda com o Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo. Ore em outras línguas, seja cheio do poder de Deus, receba dons espirituais, seja embriagado com o Espírito Santo agora mesmo. Seja tocado pela presença gloriosa do Espírito de Deus. Que o toque do Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo possa inundar a sua vida de uma forma especial, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Senhor, que a presença gloriosa do Espírito Santo se mova agora, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, quebrando as amarras, tirando a timidez,
tirando a vergonha e dando a eles a ousadia, a intrepidez para andarem no propósito que o Senhor tem para a vida deles. Eu quero declarar que nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nossos jovens terão visões. Nós declaramos que nossos velhos terão sonhos ou sonharão em nome do Senhor Jesus, porque esse é um derramar profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito, e nós estamos vivendo os últimos dias, em nome do Senhor Jesus, e por isso, Pai, nós cremos que há uma porção poderosa do Espírito Santo, há um derramar glorioso na presença e da glória de Deus sobre a vida dos meus irmãos, há um derramar espiritual sobre a vida deles agora mesmo. Receba o toque, receba o fogo do Espírito, receba da vida, receba da unção, receba da força espiritual que procede do Espírito Santo. Aonde você está, seja revestido de poder agora mesmo. Receba o poder do Espírito Santo, seja tocado pela glória de Deus e seja um profeta de Deus hoje para proclamar as coisas grandes em nome do Senhor Jesus. Você que entrou aqui nessa live, entrou enfermo, eu quero declarar que você vai sair curado. Você que entrou abatido, você vai sair fortalecido. Você que entrou com fraquezas, eu quero declarar que a força do Senhor virá sobre a sua vida. Você que talvez chegou aqui escravo do pecado, eu quero declarar que você é livre do pecado. A força do Senhor te conduz em vitória, em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar, você que chegou triste, abatido, você vai receber a alegria do Senhor. Você que talvez chegou aqui deprimido, eu quero declarar que você é surpreendido com a fé extraordinária e com uma força extraordinária para vencer essa depressão, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o Senhor é contigo e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uau. Que precioso. Vocês percebem a unção de Deus? Eu percebo a unção daqui. Com certeza a unção de Deus está envolvendo a sua vida hoje. E essa vida cheia do Espírito Santo te toca agora, te marca, te enche. Você é amado, você é bendito. Você pode ser cheio agora mesmo do Espírito Santo por causa do sangue de Jesus. Você tem livre acesso à sala do trono, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que alegria. Uau, estamos juntos. Uau, glória a Deus. Nós temos ainda mais 3 dias, hein? 3 dias com essa live. E a última live é profética. Gostaria muito que você tivesse, né, ao vivo, né, se possível, claro. Mas vai ser profético. Essa última live no domingo. E domingo agora eu recebi eu ouvi uma irmã americana aqui que leu o livro, nosso livro Abundantemente Mais em inglês, que a gente traduziu. E ela falou: pastor, eu fui muito marcado por Deus, Deus tocou meu coração com esse livro, mas todos os dias eu estou voltando e lendo o último capítulo, porque é profético, é um livro profético, com certeza é a palavra de Deus que é profético para nós, né? E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E nós estamos juntos, amanhã novamente, às 5h50 da manhã, estaremos juntos para a nossa live pela manhã, horário aqui dos Estados Unidos, né? 7h50 horário do Brasil. Então nós não paramos, não podemos parar, porque quanto mais gente ouvir, mais fé é gerada. Quanto mais fé é gerada, então mais milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E se você chegou até o final, o que eu te peço é que compartilhe, né? É com você que eu conto. Foram aqueles que foram até o fim, né? Que receberam até o fim. Então que você possa compartilhar essa mensagem, não só apenas aqui, né, a gente deixa gravado, mas também compartilhe falando, declarando aquilo que você tem recebido aqui em nome do Senhor Jesus. Posso contar com você? Estamos juntos? Deus te abençoe e nos vemos amanhã e vamos compartilhar agora. Eu vou deixar lá para você.